5. Usinas culturais. Aí a gente pensou nesses espaços que as prefeituras têm, que são espaços que estão mal utilizados ou estão abandonados mesmo, e que mereceriam uma reforma e uma boa utilização. Então, a gente faz o convênio, então elas vão receber uma reforma e uma estrutura também, uma infraestrutura de equipamentos, e vamos colaborar também na programação. A Funarte oferece oficinas, vamos todos trabalhar para ajudar. Tudo isso é feito. Quero que lembrar, todos esses programas, a gente trabalha junto com as prefeituras e com a comunidade local, consultando. Cada um vai ter um desenho, cada um tem um perfil que é definido pela sociedade, pela comunidade. Então, esse é mais um. E os pontos de cultura e Brasil Plural, que vocês também já devem ter ouvido falar bastante, que nós temos, vamos atender esse ano, está aí, 3.536 pontos de cultura e o valor de 114 milhões. Eu quero lembrar que esse valor, com esse valor, a gente está atingindo aquele patamar da época do ministro Gilberto Gil, que foi o período onde esse programa Cultura Viva recebeu mais verba. A gente dá todo a ênfase a esses espaços, porque esses são pontos onde a comunidade já se organizou, já tem seu movimento, a gente só vai ajudar com equipamento, com a programação. Então, é uma valorização dos movimentos culturais que já existem. Podemos virar? Sistema Nacional de Cultura. Está aí o secretário Peixe, está lá naquele caso, secretário de articulação, e ele trabalha com todos os estados, ele é responsável por essa relação com estados, municípios, para envolver todos. Nós temos nosso sistema, que, como já falei, está para ser votado como lei, mas nós já estamos trabalhando na articulação com os estados e municípios. Assim como nós temos nosso Conselho Nacional de Políticas Culturais, nós realizamos nossas conferências, nós temos o nosso Plano Nacional de Cultura, a gente também estimula aos estados e aos municípios que tenham também seus planos, seus conselhos, porque seguindo uma série de condições, quer dizer, tem que atender a essas condições para que a gente possa pensar em programas realmente que permaneçam, que não sejam programas de um dirigente e outro. E aí a gente pode costurar atendendo toda a diversidade do Brasil, para cada cidade, o que é necessário, que a gente tem que pensar que em Brasília a gente não pode adivinhar o que vai querer do Oiapoque ao Chuí, o que vai se pensar. Não é igual. Então, a gente tem que atender. Sim? Desculpa. Há controvérsias. Não há controvérsia nenhuma. Não há controvérsia nenhuma. O IBGE tem todos os estudos e o extremo norte do Brasil chama Monte Caburaí, 60 quilômetros acima do Oiapoque. Bom, politicamente, eu tomei água e deixei a discussão entre os senadores. Não me metam nessa confusão, não. Enfim, só para mostrar o trabalho, como a gente vem se dedicando e como vem aumentando. Olha aí, tínhamos, em 2010, um estado dentro do sistema e 337 municípios. Olha a evolução, 2011, e nós já chegamos a 17 estados e 782 municípios. Nessas alturas, já passou de 800, nesse início de ano. E temos a meta de chegar, em 2014, a 1.670 municípios, que seria 30% do país, e todos os estados, mais o Distrito Federal, dentro do programa. Assim, eu acho que fica muito mais fácil, porque nós prevemos também o repasse de verba do fundo, de fundo a fundo. Para que eles tenham seus fundos também, tem que ter o conselho, tem que ter seu plano, tem que ter, para poder fazer o repasse de uma forma que não seja uma coisa de balcão, de que seja para programas. Os programas têm que ser estabelecidos, discutidos com a sociedade, para que possa seja alguma coisa mais consequente no seu desenvolvimento, na sua... Voltou aqui.
tá? Podemos, o próximo. Plano Brasil Criativo é um plano, está aqui a secretária de Economia Criativa, Cláudia Leitão. Ela está trabalhando desde o início do ano passado, assim, enlouquecidamente nesse programa. A partir do momento que nós apresentamos para a presidenta, ela também se entusiasmou, e aí ela convocou 10 ministérios. A gente já tinha apresentado já 18 ministérios que tinham interfaces com as nossas ações, porque a gente pensa que a gente não pode mais trabalhar daquela forma informal, enfim, o Brasil é um país muito criativo. O Brasil, o que gera de posto de trabalho, o que gera de dinheiro, o que gera enfim, em todas o reflexo que o criativo do Brasil, o que ele produz na indústria, né? Esse valor agregado que é o design, a roupa, enfim, a moda, são várias formas, tudo isso, as grandes festas. Então, a gente tem que mesurar isso, ter um trabalho mais organizado para também que o pessoal do mundo da cultura, aí vem aquela grande preocupação, o pessoal do mundo da cultura que vive nessa informalidade e que, às vezes, eles estão meio perdidos, aí eles estão numa região onde eles não têm, ninguém tem acesso a eles. Então, a gente está criando formas de organizar pequenos empreendedores que vão trabalhar com essa cultura para que leve de uma ponta, né, da criação, passando pela produção, fomento e tal, e aí chegar até a distribuição, até o consumo. Para isso, temos que pensar, tem aí as ações estruturantes e as ações finalísticas, estão apontadas lá. Então, são várias áreas, vários ministérios também, quer dizer, os que estão agrupados por competitividade setorial, desafios estruturantes e desenvolvimento local e regional. Quer dizer, a gente tem que pensar a questão de trabalho, a questão de desoneração fiscal, várias áreas que precisam ter um tratamento específico para a área da cultura. E esse estudo sempre foi um ou outro projeto foi apresentado, mas nunca foi desenvolvido de uma forma, um estudo bem mais adiantado nesse sentido. E isso existe no Brasil, no mundo inteiro. Quer dizer, os Estados Unidos, o PIB da cultura é coisa de quanto? 11% do PIB vem da cultura. O Brasil se calcula atualmente, o último estudo dava 2,6%, mas não é real, é muito mais do que isso, né? A gente calcula que chegue até 6%, pelo menos nesses próximos 4 anos. Agora, isso é muito importante, acho que dos trabalhos mais estruturantes do Ministério da Cultura. Vamos lá? Agora, outras ações prioritárias também estamos trabalhando, programando para 2012, quer dizer, o legado cultural dos grandes eventos, que aí envolve Conferência Rio+20, Copa do Mundo e Olimpíadas. Estamos trabalhando em todas as áreas, está lá o Nascimento já se levantando para falar dos museus, do legado dos museus. Mas, enfim, temos que preparar o Brasil para receber esses eventos todos e para que não seja um evento que venha, aconteça, ocupe e vá embora e deixe o resto do país destruído. Não, vamos aproveitar, usar e preparar o país para receber turista, preparar o país para essas atividades e para deixar um outro Brasil, um Brasil mais estruturado. Temos o projeto do livro popular e as metas do Plano Nacional do Livro e Leitura, que, inclusive, foi apresentada ontem, são os tais 373 milhões. Brasil Arte e Diversidade, que está sendo trabalhado. Tá. A Márcia Hollenberg trabalha, secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural, nessa área. Conexão Brasil-África. Eu acredito que o presidente da Fundação Palmares não está presente, Eloy Ferreira não está presente, mas está desenvolvendo, e Programa Nacional de Preservação de Acervo
que envolve a Casa Rui Barbosa, museus, a Cinemateca Brasileira. É uma grande preocupação que nós temos com esses acervos. Né? Casa Rui, né? Professor Vanderlei, Guilherme dos Santos, podemos passar? Fundo Nacional de Cultura, investimentos, e eu não estive aqui, já tinha apresentado na Câmara, mas eu vou apresentar rapidamente, que já é desse ano. Quer dizer, já soltamos em março, início, né? Março, né? Então, hoje, o fundo, uma parte que já está liberado, está aí, pode passar, que está aí, para a área da Secretaria da Economia Criativa. Está aí, financiamento e implantação de 9 dos 16 escritórios da economia criativa nas cidades sedes. Né? Vai dar atendimento, suporte, vai para empreendedores criativos. Então, faz parte desse trabalho da Secretaria da Economia Criativa. 16 milhões. Pode virar. Programa de reabilitação e edificação das edificações e risco lá em Salvador. Quer dizer, isso é uma demanda enorme. O centro de Salvador, Pelourinho, a Cidade Baixa, áreas tombadas que estavam realmente desmontando e era uma grande responsabilidade, estava com uma grande dificuldade de verbas e agora já estamos iniciando isso. São 57 edificações, projetos, e inclusive atendendo a demandas do relatório da Defesa Civil de Salvador e da fiscalização preventiva, porque eram casarões que estavam ameaçados de cair mesmo. Então, está aí. Para esse ano, já temos 16 milhões e 900 mil. Pode passar? Da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Edital de interações estéticas. Quer dizer, é realizada com a Secretaria, junto com a Funarte, que são as experiências de residências nos pontos de cultura, quer dizer, artistas e pessoas da área das artes que vai fazer residências. Então, tem essa interação, o que é muito produtivo, muito criativo e tem dado ótimos resultados. Não é o primeiro que nós fazemos, mas estamos nos aprimorando nisso. Foi aplaudido isso, já está aí em execução, está aí 2 milhões e 800. Bom, isso é uma das questões. Empenho das segundas e das terceiras parcelas do convênio e andamento do programa Cultura Viva. Então, são os tais pontos de cultura. Então, estamos liberando, há um ano atrás foi paga uma parcela, eles pagam parcelas anuais, e agora já estamos empenhando a segunda e a terceira para poder ir quitando o atraso que nós temos. Quer dizer, nós temos, inclusive, nós herdamos esse atraso com a Itaís. 4 redes estaduais, uma rede intermunicipal, 41 redes municipais, enfim, 817 pontos de cultura, 35 milhões que já foram liberados e estão sendo repassados aos pontos. Está aí, a responsabilidade está aí com a Márcia Hollenberg. Pontões de cultura, edital de pontões de cultura. São pontos que articulam vários pontos maiores, que articulam vários outros pontos, que estão recebendo recursos de até 500 mil por meio de uma seleção pública. Então, já foi aberta a seleção, está sendo preparada para lançar, essa seleção. Em junho e julho está lançado, o edital está aberto. 11 milhões e 600 mil. Ações iniciais da organização do Ano Brasil em Portugal. Bom, esse ano, isso já foi fechado já há algum tempo que está sendo discutido, uma demanda de Portugal. Eles aqui, escutando aqui o comentário, mas o Portugal ainda está vivo, vou dizer que está lá. O comentário maldoso é que esse programa foi urdido antes de Portugal acabar. Bom, ele vai se iniciar exatamente no dia que o Brasil se tornou independente de Portugal. Talvez tenha sido o começo de tudo. Mas não, agora falando sério, é o seguinte, o programa que eles têm essa demanda. Portugal vir para cá e nós íamos para lá.
vai ser, aqui na área da cultura, o responsável, é o presidente Antônio Grassi, e também eles estão também buscando outras áreas também envolvendo educação, ciência e tecnologia, indústria e comércio, porque aí vai ter empresariado que vai entrar. O governo realmente não tem dinheiro, mas vai entrar o empresariado nesse. Tem aí 3 milhões para a gente poder iniciar na área da cultura. Vamos lá? Microprojetos culturais para a Bacia do São Francisco, que eu já tinha falado. Quer dizer, uma parte veio da emenda, como já foi apontado, e mais uma parte que vem do Fundo Nacional, desse ano, do Fundo Nacional de Cultura. Então, tem 16 milhões e 800 mil. Vamos lá? Editais de museu. Conclusão do programa IBRAND fomenta museus e conveniamentos de projetos selecionados em 2011, nos editais de modernização de museus, museus em cidades até 50 mil habitantes, que ainda não possuem museus, e no edital de criação e fortalecimento de sistemas de museu. Bom, e também mais alguns museus que nós vamos atender também. Tem aí 7 milhões e 300 mil, tá aí, já está lançado, os editais já estão em andamento. Edital Agentes de Cultura Negra. Então, selecionar 10 núcleos de promoção de cultura negra, isso aí é da Fundação Cultural Palmares, em 10 estados brasileiros. Bom, temos para esse, já está a previsão de abril a junho, essas inscrições. Está para ser lançado esse mês ainda. 6 milhões. Edital de intercâmbio 2012. Bom, isso é muito importante. É um edital que agora está permanente aberto, que é para agentes, para técnicos, para artistas, e para poder fazer bolsas ou apresentações no exterior. Então, é uma ajuda, uma pequena ajuda para passagem ou estadia para eles poderem participar de eventos internacionais. 3 milhões e 400 para esse período de abril a setembro. Concurso de projetos arquitetônicos para as arenas culturais das cidades sedes da Copa. Isso aí, pensando já na Copa, conversando com as cidades sedes, todos, já está lançado. Elas pediram também, nós apresentamos esse espaço multiuso, onde tudo vai acontecer, e elas todas querem, mais ou menos no centro da cidade, um espaço especial que a gente construa esses... Enfim, são galpões, mas tem um projeto arquitetônico para caber tudo isso, que vai ficar durante a Copa, vai ficar lá durante a Copa. Então, para o concurso, é só para o concurso arquitetônico, 413 mil. Bolsas de tradução, isso é da Biblioteca Nacional, é a continuidade do que já lançamos no ano passado, que é importantíssimo para a internacionalização da nossa literatura, porque realmente português é difícil de ser lido ao resto do Brasil. Se a gente não investir, então a gente dá bolsa para a tradução às editoras, com isso elas têm da tradução, é mais fácil, se interessam e elas apresentam projetos para lançamento de livros no exterior. Temos que lembrar que esse ano eu acabei de vir da Feira de Bogotá, onde o Brasil era o país homenageado. Ano que vem é Frankfurt. O outro ano é Paris e Bolonha, que é infantil. Então, a gente tem que pensar, existe interesse imenso pelo Brasil, né? Essa curiosidade de entender o Brasil. Então, as editoras apresentam interesse pelos livros que elas querem lançar e nós financiamos com as bolsas essa tradução. Participação